Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, 5 de dezembro, nesse momento, 19 horas, 2 minutos. A gente segue aqui para poder entregar para vocês informações de muita qualidade sobre o comportamento do fluxo externo, estrangeiro aqui na veia, informações do mercado financeiro também, ambiente de investimento. Eu vou começar o vídeo de hoje, é o seguinte, pessoal, olha o desafio. Quem diria o nosso mercado no pregão de sexta-feira ontem, fechando 113.750 pontos para o nosso Ibovespa. Dá uma olhada na movimentação desse ano de 2020. A gente sofreu aqui uma gangorra, onde que a gente partiu a nossa bolsa praticamente no meio, no mês de março, e a gente já retomou boa parte desse movimento. A gente tem muito orgulho de poder ter um canal no YouTube de forma gratuita, também para informar para vocês o que o fluxo externo, que manda prender e manda soltar, não só na B3, mas em volta do planeta Terra inteiro, na movimentação do nosso mercado. Inclusive, vou dar uma recapitulada aqui no ano de 2020 para vocês. Aqui no conteúdo do canal, isso vai servir principalmente para as pessoas novas que estão chegando aqui no nosso canal. Então, se você for novo, eu vou te convidar a você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir o nosso trabalho e, se esse vídeo fizer sentido para você, sentar o pé na porta e deixar o seu like, prestigiando cada vez mais a distribuição desse vídeo para mais investidores, pessoas físicas no mercado financeiro. Espalhe para as pessoas em relação aos seus contatos. E também, o que eu vou comentar com vocês aqui, olha, no início do ano, pessoal, aqui no conteúdo do canal, vou baixar aqui um pouco mais rápido, o que a gente já estava postando. No dia 4 de janeiro, a gente teve nosso vídeo aí de balanço do ano de 2019, onde que a gente postava a seguinte label, título: quarto ano de alta sem fluxo. Inclusive era uma interrogação. Por quê? A gente já tinha observado que o fluxo estrangeiro estava o quê? Vendedor futebol clube a rodo no nosso mercado em relação aos nossos ativos, já desde o final de 2017, início de 2018, e eles tiveram uma movimentação muito forte vendedora antes de acontecer todo o processo e o impacto de saúde que a gente teve aí no mercado financeiro. Então, a gente já vinha alertando para quem era assinante aqui do nosso conteúdo. Dá uma olhada. Conteúdo especial, 2 vídeos que a gente tinha feito em outubro de 2019. Teve muita gente, inclusive, teve um participante que falou: Renato, você não pode falar desse jeito, você vai assustar os investidores. Bom, só que aqui, pessoal, eu mexo com fluxo desde 2009. Inclusive, na descrição desse vídeo, você tem aí a nossa página, vou postar aqui para vocês, onde que vocês têm a informação do fluxo estrangeiro, o fluxo oficial divulgado pela B3, nas 3 frentes, aqui em relação ao mercado à vista, mercado futuro e também a informação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aqui, ó, tem uma aba chamada A Ideia do Blog, dá uma clicada aqui para você entender mais ou menos como é que é o nosso trabalho. E se você está em busca das informações dos dados oficiais da B3, você pode pegar aqui nessa coluna esquerda. Quero agradecer aqui 1.134 seguidores, ainda é formato blog, porque eu criei em 2009. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nós temos aqui contratos em aberto do Ibovespa Futuro, dólar e juros. São atualizados todas as madrugadas, com exceção de sexta-feira, que a B3 atualiza na madrugada de domingo para segunda, quando não tem feriado na bolsa. E aqui embaixo, a informação do investidor estrangeiro no mercado à vista. São 2 dias úteis de atraso, então a gente tem essa informação até o pregão de quarta-feira, dia 2 de dezembro, e o investidor estrangeiro já tinha ingressado no nosso mercado com 1 bilhão e 400. Lembrando que no mês de novembro eles já tinham ingressado com 33,3 bilhões de reais no nosso mercado, calçando todo esse movimento, conforme a gente está falando com vocês aqui. Então, esse movimento a gente tem também pelas corretoras estrangeiras, porque eu tenho um sistema próprio que varre todo o mercado, exatamente nesse conceito da ideia do blog. Dá uma lida para ver se faz sentido para você começar a ter uma noção em relação do jeito que a gente trabalha. Então, aqui, pessoal, a gente tem essa informação aqui no conteúdo do canal, que a gente tinha postado essa relação do final do ano passado, só que depois, olha o que aconteceu. A gente teve todo o pânico do mercado. Quando chegou no dia 14 de março, eu postei um vídeo aqui, inclusive com essa foto do Warren Buffett. Quem não conhece, é um dos maiores investidores do planeta. Então, aqui, nessa label dele, olha o que a gente tinha colocado para vocês, pessoal. Inclusive uma frase dele, né? Venda, né, ao som dos violinos e compre ações ao som dos canhões. E o que a gente estava acontecendo com a nossa bolsa? Tinha saído de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Eu passei mais de 20 minutos no início desse vídeo para alertar as pessoas que tinham visão de trade e tinham visão de investimento, para que você entenda o que é essa relação entre os dois. E você pode, inclusive, também
andar junto, fazer essas duas movimentações dentro do mercado financeiro. Agora, só não pode confundir as bolas. O que é trade, o que é investimento, porque os prazos operacionais são totalmente diferenciados. Então, a gente comentou isso na época com vocês aqui e exatamente no nosso post lá de meados de abril, quando a gente terminou o nosso contrato J do índice futuro, olha aqui o post do dia 18 de abril, pessoal. Esse post aqui eu tinha colocado que o fluxo do investidor estrangeiro nos contratos em aberto do Ibovespa tinha ficado positivo depois de 18 séries. Então a gente tinha uma movimentação muito pujante de venda, onde que eles lavaram a égua com a queda do mercado e pela primeira vez eles ficaram positivos lá em abril, colocando um belíssimo lucro no bolso de vendas. Então, essa posição compradora por parte do investidor estrangeiro seguiu aí no nosso mercado e a gente vem falando já há um bom tempo, né, pessoal? Inclusive aqui, ó, nesse post do dia 2 de agosto, olha a label dele, pessoal, IMAT, maior do ano. Então, quer dizer, melhor do ano. Então, em agosto a gente já tinha percebido que tinha fluxo gringo no setor de materiais básicos a rodo. Ah, Renato, mas eu não estou vendo isso agora. Pô, dá uma olhada no vídeo da época, se você quiser, eu posto aqui para você exatamente esse gráfico. Justamente para que você entenda que essa linha amarela é exatamente o setor de materiais básicos. Dá uma olhada aqui, ó. Antes de agosto, no início aqui do mês de junho, eles já estavam com uma movimentação ascendente em relação ao setor de materiais básicos. Inclusive, eles começaram a comprar setor de materiais básicos em agosto de 2019. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Então, aqui, nessa movimentação, a gente tem nada mais, nada menos, com o maior setor em relação à valorização no ano de 2020. Vou postar aqui para vocês. Setor de materiais básicos que está subindo nada mais, nada menos de 38,09% no nosso mercado. Aí vem um cara aqui no conteúdo do canal de vez em quando e fala: Renato, mas você faz o vídeo depois que acontece. Eu falo: cara, se você não anota as coisas, se você não se esforça, se você não faz a sua parte, não vai cair do céu. Mercado financeiro, pessoal, é uma profissão como qualquer outra. Vai te exigir empenho, dedicação, vontade de ser vencedor. Se você vier aqui com espírito parasita para poder pegar diquinha de call, infelizmente, aqui não é lugar para você. Agora, se você quiser aprender, ficar atento, anotar, perguntar, participar dos comentários, eu sempre respondo um por um em relação aos nossos comentários, fique à vontade, você vai interagir com a gente para a gente poder fazer um vídeo nesse naipe no final de 2020, num ano extremamente conturbado, e a gente ter o prazer de poder comentar com vocês exatamente esse conteúdo do canal, pessoal, que a gente pegou as duas pontas. A gente pegou quando eles estavam fazendo uma pressão vendedora muito forte, alertando muita gente que era inscrito aqui no conteúdo do canal no final do ano passado, e a gente conseguiu pegar também a recuperação do mercado quando a gente viu que lá nos contratos futuros, meados de abril, eles tinham zerado uma ponta vendedora que já estava durando mais de 1 ano e meio. E essa ponta compradora, aí se alguém falar: Renato, mas nesse mês de novembro compraram a rodo. Poxa, a gente fez aqui, inclusive, um post lá no início do mês de novembro, aqui ó, urgente, foi inclusive durante o pregão, investidor estrangeiro estava entrando a rodo. Antes disso, dá uma olhada, olha aqui ó, feirinha no mercado à vista, aqui está na nossa label, olha aqui, no post do dia 24 de outubro, atacaram ativos de peso. Dá uma olhada aqui no post do dia 18 de outubro, compras geral e mini contratos. Então, quer dizer, isso a gente está sempre comentando com vocês em relação à pressão que eles fazem. Então, vai da sua parte também, anotar, se esforçar, para você também colher os frutos desse aprendizado. E antes de mais nada, eu preciso rodar aqui para vocês. Por quê? Porque a gente tem aqui um ambiente de investimento, conforme a gente tem a frase aí do Warren Buffett, a gente tem também aqui um disclaimer para poder informar para você o seguinte, ó, para você anotar, para você tomar uma atitude por conta própria. Esse nosso conteúdo, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Eu falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente. E aqui, ó, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Aqui que vai te manter vivo no longo prazo dentro do mercado. Não venha com aquele auê de apostar, de poder pegar dinheiro que você não tenha
conta em relação ao que você precisa, o tamanho da sua perna, não entre no mercado financeiro, no oba-oba, que certamente o mercado financeiro vai tirar o seu dinheiro sem dó, principalmente se você não tiver preparo de atuação para o mercado financeiro. Então, nessa semana, pessoal, eu quero comentar aqui com vocês, conforme vocês já viram aqui no nosso conteúdo, olha o que eles fizeram aqui em relação aos nossos ativos. Bom, as corretoras estrangeiras, nessa semana a gente subiu, quinta semana consecutiva de alta, e dá uma olhada aqui, pessoal. Venderam a rodo quase 3 bilhões de reais no nosso mercado à vista por os ativos do Ibovespa. Venderam com a nossa bolsa subindo. Renato, significa que agora a nossa bolsa vai derreter? Não, pessoal. Só que quem está vendendo agora está colocando o quê? Um ótimo, um excelente lucro no bolso, e a gente precisa de monitorar para a gente ver se vai ter reflexo no preço daqui para frente, sendo que a gente só tem aí 3 semanas até o final do ano, né? E a gente vai estar atento em relação a essas movimentações. Bom, mas aí se você comentar, Renato, mas você já colocou para a gente lá no conteúdo da página que o fluxo oficial estrangeiro, ele ainda está comprador. Sim, então eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente esse gráfico comparativo aqui, pessoal, para vocês entenderem em relação ao investidor estrangeiro. Bom, vou tirar minha câmera para ficar melhor de visualização. Olha que interessante, ó. No investidor estrangeiro, eles têm uma movimentação que ainda não foi corroborada pela movimentação das corretoras estrangeiras. Então, olha aqui esse quadro. Esse quadro está te relatando exatamente que nessa movimentação recente, o que está rolando? O investidor estrangeiro, que é essa linha verde, continua comprador. As informações até o pregão de quarta-feira, conforme a gente falou com vocês, só que pelas corretoras estrangeiras, a gente já tem até o pregão de fechamento de sexta-feira, que é essa linha laranja. Então, na semana, vocês conseguem perceber que as corretoras estrangeiras tiveram um net negativo, ainda não refletido pelo investidor do fluxo oficial estrangeiro? Aí se você comentar, Renato, mas por que isso acontece? Porque a gente monitorando só as corretoras estrangeiras, pessoal, a gente sabe que tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E que pra gente, com todo respeito a todas as nossas instituições nacionais, pra mim é o nosso investidor estrangeiro assustado. Quando vende muito, vende mais. Dá uma olhada aqui, ó. Na movimentação vendedora, a gente percebe que é uma movimentação vendedora maior. Quando é compradora, é uma movimentação compradora mais intensa. Quem é estrangeiro operando por instituições internacionais, na nossa visão, tem uma expertise, porque essas instituições têm escritórios em qualquer local do planeta Terra. Então, essa movimentação, bem que no pregão de quinta e sexta-feira, pelas corretoras estrangeiras, tá vendo aqui? A gente teve um ambiente comprador. Claro que não anulou as vendas da semana, só que quinta e sexta-feira, pelas corretoras estrangeiras, a gente teve um volume comprador. Caso a gente continue com essa movimentação, pode refletir no fluxo oficial estrangeiro, que vai ser divulgado segunda e terça-feira pelo próprio site da B3. Vocês vão acompanhando isso lá na nossa página. Então, essa movimentação dessa semana, pelas corretoras estrangeiras, dá só uma olhada como é que eles fecharam nessa semana, pessoal. Tiveram uma ponta vendedora de 3 bilhões e 38 milhões de reais no nosso mercado. A nossa bolsa subindo maravilhosamente bem. 2,87 de alta. Dá uma olhada aqui. A gente subiu mais do que a média dos principais mercados pelo mundo, conforme a gente está sempre comentando com vocês. Aqui funciona como se fosse uma opção. Quando lá sobe, a gente sobe mais. Quando lá fora cai, a gente costuma cair mais. Dá uma olhada, né, em relação à movimentação deles no Ibovespa Futuro. Uma ponta vendedora de quase 1 bilhão de reais. O que tem de alento aqui que a gente está comentando com vocês? Olha a movimentação deles no dólar, pessoal. Eles estão o quê? Ponta vendedora Futebol Clube terminaram a semana com uma ponta vendedora, as corretoras estrangeiras, em 38 milhões. E o dólar comercial fechando a semana a 5,12. E há quanto tempo que a gente tem aqui a movimentação do dólar? No vídeo de quinta-feira até postei para vocês a movimentação do contrato anterior. Eles já tinham sentado a mamona na ponta vendedora. Inclusive, o outro contrato anterior, à série do mês passado, eles também já tinham vendido. Ou seja, pela movimentação das corretoras estrangeiras, eles já estão querendo ver o dólar baixo já há algum tempo. Então, muito atento nessa informação com relação aos 15 mais de compra e venda dentro do nosso mercado. Nessa semana, eles tiveram uma projeção de quê? De prejuízo. Por quê? Os 15 que eles mais tomaram na semana se valorizaram 1,45, só que 1,5 bi. Só que os 15 da ponta vendedora, 3 bilhões e meio. Tiveram uma valorização de 1,49 e, portanto, isso projetou
um prejuízo de pouco mais de 31 milhões de reais, conforme a gente vai demonstrar aqui para vocês no nosso quadro evolutivo. Esse quadro vocês têm aqui nos últimos 4 anos aqui no conteúdo do nosso canal, para que vocês sempre fiquem atentos. Eles vinham, pessoal, de várias semanas de lucro. Então nessa semana tiveram uma projeção de prejuízo, porque alguns desses ativos a gente sabe que eles estão colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Vou comentar aqui com vocês já direto em relação aos ativos que fazem parte do Ibovespa. Vou mudar um pouco a ordem do vídeo. Aqui a gente tem exatamente esse quadro total geral da semana. Dá só uma olhada. Uma ponta vendedora por parte deles nos nossos ativos. De quê? Nos nossos ativos de peso. Dá uma olhada nas ações de Vale. Uma ponta vendedora muito expressiva. Mais de 900 milhões de reais no nosso mercado. Dá uma olhada aqui nas ações de Bradespar, BRAP. Também uma ponta vendedora de quase 600 milhões de reais. Eles venderam 49 ativos e compraram 28. Dá uma olhada que nessa semana a gente teve 55 altas e 22 baixas. Eu vou já passar para vocês em relação aos setores. No vídeo da semana passada não deu tempo da gente poder passar para vocês. Eu fiz questão inclusive de fazer essa menção no vídeo dessa semana, que é o seguinte, olha, essa semana, olha o que eles fizeram aqui no nosso setor financeiro. Ponta vendedora em boa parte dos ativos, com exceção da maior alta que a gente teve, as ações de quem? Multiplan. Quem está acompanhando o conteúdo do nosso canal 2 semanas atrás, no nosso vídeo de base semanal, a gente já tinha comentado com vocês, 2 das 3 empresas do setor de administração de shopping centers, eles já tinham zerado o fluxo vendedor do ano. E olha a Multiplan, pessoal, que teteia, a gente comentou no nosso vídeo de quarta-feira, base de fechamento, inclusive eu achei o nosso overview com muito pouco view em relação aos conteúdos aqui do nosso vídeo, por isso que eu falo com vocês, um vídeo dessa envergadura na quarta-feira, vocês têm que comer ele com angu, pessoal, anotar tudo, sacou? Então a gente teve então ponta compradora nas ações de Multiplan, ponta compradora nas ações de IBR Malls, que era a única que ainda não tem fluxo positivo em relação ao ano de 2020, e também tiveram uma ponta compradora em cima das ações de Iguatemi no ano. Só que nessa semana tiveram o quê? Uma leve ponta vendedora em relação ao conteúdo do nosso mercado. Aqui no setor de consumo, pessoal, dá uma olhada que os ativos que mais se valorizaram, as ações de Duque e também as ações de CVC, não participaram do movimento. Só que na semana passada, se vocês olharem lá naquele nosso quadro geral, CVC tinha subido quase 12 e eles tinham uma ponta compradora nas ações de CVC na semana passada. E nessa semana subiu mais 14. O que eles aproveitaram para fazer? Bolso. Em relação às ações de Cogna, pessoal, dá uma olhada. Eles tiveram uma ponta compradora mais pujante, muito atento em relação a essa movimentação recente pelas ações de Cogna dentro do nosso mercado. A gente tinha um fluxo muito vendedor no ativo recentemente e nessa semana um fluxo comprador dando uma movimentação aí de alta dentro do ativo para o nosso mercado. A gente teve também as nossas ações de bolo, gostam a rodo, inclusive teve gestor aí que fez nome no mercado financeiro e depois veio criticar fluxo estrangeiro e fez nome justamente numa ação que eles amam. E olha a ponta compradora por parte deles nessa semana, onde que Boalu encerrou a semana aí com uma queda de pouco mais de 2%. E a gente tem aqui também do mesmo setor, Via Varejo, que eles o quê? Sentaram a mamona na ponta vendedora. Via Varejo encerrando a semana com 5,30 de desvalorização, seguida aqui pelas ações de Marfrig com 5% de desvalorização. Bom, se a gente pegar aqui no setor de materiais básicos, olha aqui, pessoal, boa parte dos ativos do setor, ambiente de valorização. Só que eles estão aproveitando para quê? Bolso. Dá uma olhada. Vale? Bolso. BRAP? Também bolso. Goal? Bolso. As ações de Usiminas, que recentemente eles estão aí com o movimento comprador, continua com esse movimento comprador, assim como as ações de Gerdau, CSN, que eles têm um fluxo bem pujante no ano de 2020. Bolso. Dá uma olhada aqui nas ações de Braskem. Mais caíram, quase 5,5%. Dá uma olhada no tamanho da ponta compradora por parte deles, muito atento em relação a esse movimento da companhia. Aqui, no setor de óleo, gás e biocombustível, as ações ordinárias de Petrobras, uma teteia por parte deles, inclusive eles mais gostam do ativo ordinário no longo prazo, ela te permite a ter posição e poder de voto. Então, eles são muito mais aderentes em relação às ações ON da companhia no longo prazo. Aliás, recentemente também,
andaram com uma avalanche compradora nas ações PN da companhia, sendo que nessa semana eles resolveram ficar com a ON e colocar a PN no bolso. Inclusive a PN se valorizou um pouco menos do que a ON dentro do nosso mercado. Aqui, na outra ponta, as ações de Cosan, pessoal, caíram mais de 7%. Então a gente segue muito atento em relação a essa movimentação deles em relação ao Cosan. Bom, em relação ao setor de serviços públicos, a gente tem aqui exatamente as ações de CEMIG, pessoal. CEMIG, na semana passada, tinha sido o ativo com a maior ponta compradora no setor de serviços públicos do nosso mercado. E CEMIG, na semana passada, já tinha subido quase 7%. Nessa semana, subindo aí quase 2%. E eles ajudando o quê? A empurrar o movimento. E a gente tem aqui, inclusive, as ações de Taesa, que tem uma ponta compradora, conforme a gente comentou com vocês no vídeo de quarta-feira. Eles aproveitaram nessa semana para bolso. Dando uma olhada aqui no setor industrial, dá uma olhada nas ações de Gol, pessoal. Quem viu aí o vídeo de quarta-feira, que teteia, né? Então, Gol subindo muito forte no mês de novembro, eles empurrando. Essa primeira semana também empurraram. Nas ações de Azul, não. Azul, eles aproveitaram para bolso, parte do movimento comprador de novembro. E aqui as ações de Embraer, que já tem algumas semanas que eles têm fluxo comprador no ativo, ajudando a valorização do ativo dentro do nosso mercado. Nessa semana, sentaram a mamona na ponta vendedora de VEG, inclusive já estavam nesse sentido na semana passada, que o ativo tinha caído quase 4%, e nessa semana, dá uma olhada, pessoal, ponta vendedora Futebol Clube e o ativo caindo quase 7% no nosso mercado. Aqui, no setor de saúde, a gente teve uma variação positiva nas ações de Intermédica. Eles não participaram do movimento, assim como a movimentação da semana passada, eles venderam, o ativo terminou levemente negativo na semana, só que as ações de Rap Vida, muito atento em relação a essas movimentações, em relação a essa companhia, pessoal. Fluxo comprador aí começa a aparecer em relação aos últimos movimentos, assim como as ações de Fleury, que começa a aparecer ponta compradora por parte deles. Inclusive Fleury na semana passada tinha caído quase 1,5% e foi o único ativo que eles encerraram a semana com ponta compradora, e nessa semana o ativo aí que teve o segundo maior volume de ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Em relação ao ativo que mais caiu, as ações de Raia Drogasil, olha o que eles fizeram aqui, uma feirinha em relação a essa movimentação. Se a gente passar aqui para o setor de telecomunicações e TI, lembra que a gente fala com vocês, as ações de TIM, eles têm uma movimentação menos vendedora do que as ações de Vivo, só que Vivo teve uma migração para as ações ON. Inclusive as ações ON, eles têm muito mais predileção do que as ações PN em relação ao nosso mercado. Com a extinção da PN, vamos ver se eles vão continuar com essa toada da ON, que eles têm um impulso comprador dentro do nosso mercado. Por enquanto, o mercado ainda não precificou, ainda continua com a movimentação ainda de alta de TIM em relação a Vivo. Se você olhar, inclusive, a variação dos dois ativos no ano, vocês vão ver que TIM está mais forte dentro do nosso mercado. Aqui, as ações de TOTS, pessoal, que na semana passada tiveram uma ponta compradora muito mais intensa no ativo, nessa semana, olha o que eles fizeram. Venderam boa parte do movimento, não chegaram a vender tudo, só que só essa boa parte dessa ponta vendedora fez com que o ativo caísse quase 6% dentro do nosso mercado. Vamos ficar muito atento se terá uma continuidade desse movimento ou não dentro do nosso mercado. Então, vou comentar com vocês aqui agora a posição por parte deles no nosso mercado futuro. E o que eles fizeram, pessoal? Eles fizeram na sexta-feira uma ponta compradora, tanto no índice quanto na movimentação do dólar na quinta-feira, conforme a gente tinha comentado com vocês. Só que, no caso do índice, olha aqui, essa pontinha compradora ajudou o nosso mercado a bater os 113.525, maior cotação de fechamento para o índice futuro, que se encerra na próxima quarta-feira, sem encerrar essa na outra, dia 16 de dezembro. E a movimentação deles no dólar futuro, olha o que eles fizeram. A gente tinha feito um vídeo para vocês na quinta-feira, que eles estavam com uma ponta o quê? Uma ponta compradora diante de tanta queda do dólar dentro do nosso mercado. E quando chegou na sexta-feira, que o dólar deu uma pequena respirada, eles aproveitaram para quê? Para diminuir um pouquinho essa ponta compradora, sendo que nesse contrato F21 do dólar, as corretoras estrangeiras estão ainda com uma ponta vendedora. Muito atento, viu, pessoal? Se essa movimentação desse primeiro zig aqui, da movimentação do pregão de sexta-feira, irá continuar ou não, a gente vai sempre comentando com vocês em relação aos nossos vídeos durante a semana pelo mercado afora. Bom, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, que justamente que a gente já demonstrou para vocês, dá uma olhada, olha,
que essa linha laranja ela é bem aderente em relação à linha verde, que é o fluxo oficial, e aqui em cima o fluxo pelas corretoras estrangeiras. Nessa semana a gente teve uma divergência. As corretoras estrangeiras, que a gente considera um fluxo mais safo, eles aproveitaram para vender. Vamos dar uma olhada como que vai ter o andamento disso em relação ao nosso mercado. Então, eles aproveitaram com uma movimentação de alta belíssima as corretoras estrangeiras para colocar boa parte, né, do lucro no bolso. Então, é isso que a gente comenta com vocês. Se o fluxo estrangeiro, Renato, mudar uma ponta de compra para uma ponta de venda, pessoal, a gente vai conseguir notar e a gente vai conseguir passar para vocês aqui no conteúdo do canal. Por isso que eu falo, se inscreva, mantenha aí a sua notificação ativada, sempre que a gente postar conteúdo para você ficar safo, ficar esperto em relação ao fluxo oficial estrangeiro. Agora, a movimentação em relação ao fluxo local, dá uma olhada o que já rolou em relação ao fluxo do investidor institucional nacional dentro do nosso mercado. Já zerou as compras do ano de 2020. Começaram a comprar rodo entre janeiro e fevereiro com a nossa bolsa entre 115 e 104 mil pontos. E começaram a vender quando a nossa bolsa estava 87. De 87 até 108 mil pontos, zeraram. Se foi fluxo de 115 e 104, provavelmente foi na trolha. Só que a gente sabe, pessoal, que eles têm compras no ano de 2019. Então, essa movimentação compradora de 2019 ainda está gerando para eles lucro. Só que a movimentação de 2020 certamente foi zerada no prejuízo. Aí você comenta, não, Renato, mas eles estão zerando aqui essa monta que eles tomaram no ano de 2019. Perfeito, pode ser. Se eles tomaram parte de 2019, o próprio investidor estrangeiro subindo o nosso mercado, isso alivia o investidor institucional nacional para poder encerrar as operações com ganho. Então, a entrada do investidor estrangeiro para o nosso mercado é bom até para o investidor local, dar saída para parte deles, para eles poderem aí tirar uma projeção de lucro das suas respectivas carteiras. Então, a gente segue muito atento nessa movimentação para poder entregar para vocês sempre conteúdo de muita valia, muita qualidade sobre o comportamento do investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. Eu desejo a vocês um excelente sabadão e que também estudem, pessoal. Aproveite o seu domingo, veja o nosso vídeo, anote tudo que faça sentido para vocês. Se quiserem utilizar a nossa parte de comentários, fique à vontade, eu respondo um por um, sempre com o maior prazer, desde que seja respeitosa as dúvidas de vocês, para que a gente sempre deixe o investidor pessoa física com um nível de consciência muito maior no mercado financeiro e que não deixe de aproveitar, seja no ambiente de trade ou no ambiente de investimento, as oportunidades que são deixadas pelos lastros dos grandes fundos globais que operam no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!